Aê! Juninos e Julinos, como estão vocês? Gostando aí das festas do mês de junho e julho? Pois é, tô saindo para o arraial da minha escola, Guima, não é? Em Timon, Maranhão, e estou aqui para mais uma aula com vocês, para finalizar esse módulo de aspectos linguísticos ligados à redação. Hoje nós vamos falar do mas, mais e mas. Vocês sabem que eu não incluí a terceira, né? Vocês veem aí na minha aula só a diferença entre mas e mais. Eu vou acrescentar agora o mas, meninas mas. Há níveis diferentes de candidatos, isso ninguém discorda. Agora, próximo de sua grande prova de redação, você ainda fazer confusão entre essas palavras, ainda que seja na sonoridade delas, pode dizer muito de você e das suas fragilidades quanto ao domínio da norma culta. Para que essas questões simples como essas sejam sanadas, fizemos essa aula. Venha e confira e fecha esse bloco aí de aspectos linguísticos ligados à redação. Show, não é não? Somos amigos. Não aceito desculpas. Tá na nossa apostila. Beleza, pessoal? E tu pode conferir lá a resposta. Não aceito desculpas, somos amigos. Não. Ou não. O não está presente, é natural que seja mas, conjunção opositiva. Nada mais me alegra depois que ela partiu, ou nada mais me alegra. É intensidade ou é conjunção? Intensidade, galera. Ele está andando com mais companhias, ou seja, só tinha duas, agora é mais três, é mais quatro, não é essa a ideia. Companhias é substantivo, então essas companhias elas são ruins, então elas são más. Olha que legal, hein? Não esquece de acentuar. Esqueceu o acento? Morreu. Maria P.A. errou. Já fiz tudo por ele, mas não farei. Ou não, é natural que seja mas não farei mais. Advérbio, justamente porque vai intensificar o verbo fazer. Então, mas e mais com i. Lindo, não é? Quem não sabe disso, se trunca. Agora vamos para frases, trechos reais de redação, porque ali eram frases escolares. Vocês adoram que eu aplique isso a trechos corretos de redação. As ocorrências de violência nos espaços escolares têm crescido. Ó, cuidado com o chapeuzinho que eu tenho. As ocorrências, em plural, têm crescido devido às más influências dos jogos online. É uma tese levantada. Então, influências substantivos. Então, eu tenho que botar o mas como adjetivo dessas influências, porque eu troco por boas, mas. O cenário político no Brasil está caótico, mas ou mais a mudança desse panorama virá com o voto consciente. Está caótico, a mudança virá. Então eu quero opor, por isso mas. Quanto mais crescem as indústrias, mais passivo de poluição estaremos. Então é uma proporcionalidade, não é não se é proporcionalidade, é natural que os dois sejam mais advérbios de intensidade. É direito de todo cidadão a uma moradia digna. É direito. O que se observa são programas habitacionais insuficientes, direito de moradia digna, habitacional insuficiente, palavras de campos semânticos opostos, sapeca ou mas, sem i. E com más estruturas físicas e com boas estruturas físicas. Então você vê aí que eu preciso do adjetivo. E ele é acentuado. Lindo, lindo, lindo demais. Redação deveras formidável. Avançando. E aí, professor? O uso de estar com R. Esta, acentuado e esta. Em lugar nenhum tem essa aula, queridos. E os meus alunos chegam para mim, professor, eu não sei usar esta e estar e esta. Aí o menino só usa de um jeito. Só esta. Olha aí, pessoal. Eu respondendo no WhatsApp. Cara, eu sou bonzinho. Professor Rufino, gostaria que o senhor, por gentileza, nos explicasse através de exemplos práticos do cotidiano a diferença entre estar e estar. Olá, aluno, explico sim. As três ocorrências, que é essa outra que eu acrescentei, que é o pronome demonstrativo, inclusive, a gente, aula passada, né? Este, essa, esse, essa, este, esta, isto, ó, o esta aí, viu? Pronome. As três ocorrências existem na língua portuguesa. Vamos para alguns exemplos. A população,
Aí eu vou usar os dois verbos, estar e sujeitar. Então, tu te liga. Quando eu usar o estar, verbo, junto de outro, eu vou usar o estar conjugado na terceira pessoa, que é esse aí que está com um acento, viu? Que é esse aqui que está com acento. Beleza? Então, fica ligado nisso. A população está sujeita. O verbo sujeitar, só que agora ele está no particípio. Então, particípio gerúndio infinitivo, o auxiliar é que é conjugado. Então, a população, terceira pessoa, eu estou, tu estás, ele ou ela está. Então, toda vez a população não é ela, então ela está sujeita. Simples, ela está sujeita a possível contaminação pelo novo coronavírus. Por isso a importância do isolamento social. Ó, deve estar. Agora eu troquei. Joguei o estar lá para trás. Ele não vai ser o auxiliar, agora ele é o definitivo numa locução verbal onde tem dois verbos na função de um. A ciência deve estar consciente de que a vacinação. Então, se é deve estar, não posso conjugar. Dois verbos numa locução não é conjugado. Só o auxiliar é conjugado, o definitivo fica ou no particípio, ou no gerúndio, ou no infinitivo. Ó, ele está chegando. Ele está chegando, com acento. Do mesmo jeito aqui, beleza, pessoal? Deve estar. Quem está sendo conjugado é o deve. Eu devo, tu deves, ele deve. Ela, a ciência deve. Então é deve estar. Beleza, galera? O fim, se fosse mal-estar. Ah, aí é mal-estar, porque não tem nada a ver com o verbo conjugado. Beleza, pessoal? Ele deve estar. Com R. Legal demais, professor. E esta como pronome demonstrativo. Indico que ainda vai ser dito. Eu já te ensinei. Minha opinião é esta. As medidas de distanciamento social são as mais eficazes no momento. Então não tem nada a ver com minha opinião é esta, beleza? É esta, pronome, fácil, demais, simples. Professor, e o dá? Tô doido para dar. É? Deus o livre. Dá o quê? O que não tem? Dinheiro? Não, os meninos brincam demais com essa brincadeira. Aí também o povo leva tudo para trás, né? Devo dar, ou ele deve dar. Dar com R ou dar com acento. O que é que ocorre? Ocorre que me perguntaram também. Quero uma aula quando usar dar ou dar. O senhor tá doido para aprender a dar. Ou melhor, doido para aprender esse dar. Aí já estou entrando na onda, né, pessoal? Senão não quebra o gelo. Final de verbo, pessoal. Não sei bem explicar. Quando me lembrar aqui de uma situação que falo. Beleza, pessoal? Final de verbo. Não sei bem explicar. Ele dizendo, não eu, né? Que eu mandei um áudio lá, supimba, para ele. Beleza, pessoal? Na prática, basta trocar o verbo dar por outro verbo. Por exemplo, se na substituição encaixar-se o R, então temos de empregar dar. Caso não se encaixe, então é hora de dar, de usar o dar acentuado. Cara, é a mesma coisa do estar. O dar acentuado é eu dou, tu dás, ele dá. Aí é a hora que a molecada chega na sala de aula. Tenho raiva, bicho. Aí eu tenho que entrar na onda. O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, vai dar EPIs. Ó, presta atenção. Ó, vai conjugado, vai o dar, vai se juntar com ele e formar o quê? Uma locução verbal. Então tem que ser com R. Ele vai dar. Ele vai rasgar. Ele vai equipar. Então tem que ser o dar com R. Beleza, pessoal? Sérgio Moro dá depoimento à Polícia Federal no sábado à tarde. Então, quem? Eu dou, tu dás, ele. Ele, o Sérgio, dá. É ele que está dando. Então, ele dá, conjugado, terceira pessoa do verbo dar. Show! E por último, um bônus para acabar essa aula, o H e o A. Eita, eu digo demais, ó. Se é no lugar, se é que tu tem que usar o tem no sentido de existir, não é? Tem muitos políticos corruptos. A político, HA no sentido de existir. E esse verbo, pessoal, ele é impessoal quando ele indicar existir e tempo passado. O azinho é só uma preposição ou um artigo, cara. Tu tem que ter muito cuidado. Ela partiu há 5 anos. Isso aí está em todo preparatório. HA, pessoal. Daqui a 2 dias iremos encontrá-lo melhor. Daqui a 2 dias, o que é que ocorre? Preposição. Porque ideia de futuro ou distância. Então não vai ser HA. Beleza? Não subiu, né? Agora subiu. Moro a 300 metros de sua casa. Ó, de novo, daqui a 2 dias e o moro a. Esses as aí, pessoal, eles são a preposição, aquela mesma preposiçãozinha que vai se unir com a artigo depois para formar a crase. Lindo, não é?
Não sei se há pessoas interessadas na compra do lote. Não sei se existem pessoas. Mas como eu vou usar o HA, não pode ser Sião. É A em pessoal. Beleza, pessoal? O diretor saiu há pouco. Faz tempo. O tempo transcorreu. Então faz pouco tempo. Há pouco. Mas voltará daqui a. Ó, como é louco. Daqui a pouco. Esse último aí não é tempo transcorrido. Beleza? E sim uma preposição. Lindo demais, lindo demais, lindo, 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 lindo. E ainda trago para você nessa última aula alguma coisa relacionada à apropriação cultural, que é uma forma de racismo, beleza? Dizer que isso ou aquilo não pode ser, não pode ser negro, mais brasileiro ou multirracional. Existe, segundo Leci Brandão, aspectos inerentes à cultura negra. E aí tem um grande tema aí em voga, que é a apropriação de aspectos da cultura negra e indígena sendo usado por pessoas brancas ou de outras etnias só por modismo. Por isso, esse tema. Quer falar sobre ele? Ainda nessa aula eu trago o tema a questão da apropriação cultural no Brasil. Eu vou começar com a frase de Confúcio: a cultura está acima de qualquer diferença social. O pensamento de desvalorização é a tese que eu vou levantar em cima da atmosfera do tema. A questão da ideia de liberdade é também outra tese que eu posso levantar para problematizar o tema. Ensinar a população é a minha proposta sobre a simbologia e o sentido que os itens culturais têm. Explicar aos seus militantes sobre o direito da liberdade individual. Cara, tá lindo o meu planejamento. O parágrafo ficou assim. Confúcio, filósofo chinês, uma vez afirmou que a cultura está acima de qualquer diferença social. Mas o que se observa é um conflito de ideias entre grupos minoritários e dominantes acerca da questão da apropriação cultural no Brasil. Desse modo, os principais pilares dessa discussão se dá. Olha, se dá, não é à toa, meu amigo. Se dá, isso se dá devido, não é? Ó, devido ao. Não vá pensar que aí o devido é verbo junto com W. Não é locução. Devido a é uma conjunção prepositiva. Devido ao combate entre o pensamento de desvalorização quanto ao uso de adereços contra a ideia coletiva de liberdade dos cidadãos. Parágrafo lindo, cara. Ainda uso aí o se dá como algo do aspecto linguístico que eu te falei. Nesse contexto, uma possível desvalorização da cultura, não é? De uso discriminado dos adereços intensifica o tema. Essa possibilidade desvalorativa ocorre em razão de a indústria da moda dar ó, a indústria da moda dá outros significados a itens de determinadas culturas e o consumidor utilizar isso para nutrir a sua própria vaidade. Volta, 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 foi de propósito. A banca ia enxergar isso aí. A indústria da moda dar. Então não é ela, o aluno errou. Tinha que ser da acentuado, porque tem sujeito e tem verbo. Legal, pessoal? Propositalmente. Um exemplo claro que remete a essa situação são as calças rasgadas, que representam uma resistência ao capitalismo, segundo pensou o movimento hippie, cujo próprio mercado apropria-se elevando os preços. Desse modo, é justo entender a simbologia cultural para impedir a sua depreciação. Legal! Até a próxima e fica com Deus!